Olá, olá, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Gui, o seu professor de matemática, também seu mentor de estudos, e eu já começo esse vídeo pedindo a você que se inscreva no canal, dá um joinha, ative as notificações, porque hoje nós vamos falar sobre estratégia de prova. Falando de Enem, falando de vestibular, a gente precisa de 3 pilares para fazer uma boa prova, para conseguir uma boa nota. Que pilares são esses, Gui? A gente precisa conhecer a estratégia de prova, aplicar ela lá no dia, simular ela antes, claro. A gente precisa de agilidade nas questões, em matemática dá pra gente fazer isso muito bacana, e a gente precisa também de conhecimento de conteúdo, ou seja, a gente precisa saber a matéria, saber o conteúdo, saber as fórmulas, aplicar e tudo mais. E tudo isso você vai encontrar aqui no meu canal. Nós vamos fazer tudo isso na prática. Eu preparei um exercício, um simulado para você tentar fazer tudo o que a gente vai falar hoje na prática. Qual que é a nossa ideia? Uma estratégia de prova, ela serve para otimizar a sua nota, para que você faça as questões mais fáceis primeiro. Só que isso é uma coisa muito pessoal. Tem gente que fala assim, Gui, como é que eu vou saber quais são as questões mais fáceis de determinada prova? Ué, as questões mais fáceis da prova são aquelas que você sabe resolver. São aquelas que por algum motivo te chamaram a atenção. São aquelas que você viu que são pequenas, questões curtas, questões com enunciado fácil de interpretar, fácil de entender e assim por diante. Tudo bem? Então essas são as questões mais fáceis da prova. Beleza? Essas questões, elas acabam contando mais para a sua nota se a gente estiver falando de uma prova de Enem. O Enem é corrigido pela TRI, a teoria de resposta ao item. E ele leva em consideração a coerência das suas respostas. Então você tem de fazer as questões mais fáceis, mais tranquilas primeiro, para depois partir para as questões médias e depois partir para as questões difíceis. Falando assim, parece simples, porém muitos alunos tentam aplicar isso e falam, Gui, eu demoro muito tempo até que eu consiga realmente achar as questões fáceis, ou então, eu tenho muita dificuldade em matemática, para mim todas são difíceis. São respostas que eu costumo receber, né, dos meus alunos. Qual que é a nossa ideia? A minha dica é que você pegue mini simulados, de 10, de 15, de 20 questões, para começar a construir a sua estratégia. É importante começar com poucas questões. Fazendo um simulado de 15 questões, por exemplo, você deve deixar de lado umas 4, 5 questões. Deu para entender? Então a gente faz a prova na ordem que a gente quiser, na ordem que a gente decidir. Eu gosto bastante de ir pegando a cada página as questões que me chamam a atenção e a gente vai resolvendo essa prova, fazendo pausas. Essas pausas, elas fazem muito bem para a nossa mente, para que a gente não caia durante a aplicação daquela prova num estado de estafa neural. Na neurociência a gente estuda muito isso. O estado de estafa neural é aquele estado que você não consegue mais pensar, você não consegue nem mais ler o texto. No primeiro dia de prova, por exemplo, que é um dia que tem muitos textos, né, com a aplicação de linguagens e ciências humanas, isso costuma acontecer bastante. Os alunos relatam para mim que chegam a um determinado ponto da prova e eles não conseguem mais ler as questões, as letras começam a embaralhar, a linha começa a embaralhar. Então é muito importante que a gente faça pausas estratégicas, tanto no primeiro quanto no segundo dia de prova. O primeiro dia é um dia que tem mais leitura. A leitura precisa ser rápida, precisa ser dinâmica, a gente precisa saber procurar as informações corretas no texto e assim por diante. E no segundo dia, o papo já é outro. A gente tem sim enunciados que acabam sendo longos, que acabam sendo difíceis de interpretar, mas o nosso papo já é fazer conta. São muitas questões envolvendo conta, envolvendo cálculo, envolvendo fórmula, e assim a gente acaba levando o nosso cérebro a uma estafa, a um cansaço, a uma exaustão. Do mesmo jeito que você não consegue ficar na academia por 8 horas seguidas, por mais preparo que você tenha, você também não consegue sentar a bunda na cadeira e ficar ali 6 horas fazendo uma prova, por mais preparado que você esteja. Então a gente precisa de pausas estratégicas. O lugar para a gente treinar essas pausas estratégicas é justamente nos nossos simulados. Eu não gosto de começar logo com 45 questões, não. A não ser que você já seja um aluno de alguns anos de preparação para Enem. Tudo bem, aí você pode começar com 45. Mas se você quiser construir a sua estratégia do zero, eu vou te ensinar como. Eu vou te mostrar como que a gente pode fazer isso, partindo do zero e chegando lá numa estratégia bem bacana e que funcione para você no seu caso. Estratégia é muito pessoal. Não adianta eu vir aqui e falar, olha, vamos construir aqui, eu vou fazer a minha, você copia que vai dar certo. Não, a estratégia que funciona para mim não funciona para você. A estratégia que funciona para o Lucas não funciona para o João, não funciona para o Matheus e assim por diante. Deu para entender a ideia? Então você precisa focar na sua estratégia de prova. Bom, nós vamos fazer isso na prática. Eu deixei aqui na descrição desse vídeo uma provinha em PDF. Essa provinha tem 15 questões envolvendo poucos conteúdos de matemática, mas conteúdos muito relevantes para o Enem. Você vai perceber que muitas das questões a gente consegue resolver usando razão, proporção, regra de 3, um pouquinho de porcentagem, coloquei uns triângulos, retângulos também, mas é uma provinha de apenas 15 questões.
Essas 15 questões, elas vão nos ajudar muito a construir a nossa estratégia. Eu vou fazer com você o primeiro passo. Então, o que você deve fazer? Você deve pegar essa provinha de 15 questões e tentar fazer, utilizando a sua estratégia normal. Mas você deve já tentar fazer as questões mais fáceis primeiro e deixar as mais difíceis para o final. Importantíssimo! Você deve fazer essa prova no máximo em 50 minutos. 45, 50 minutos é o tempo ideal para fazer ela. Respeite isso. Pronto, coloque um cronômetro, um despertador e tente fazer as 15 questões em 45, 50 minutos. Caso você veja que não vai dar tempo de preencher o gabarito como um todo, você deve chutar as últimas questões ou deixar em branco, tá? Para que a gente saiba que aquelas questões não foram feitas, não deu tempo de você desenvolver o raciocínio delas. Gui, mas eu vou tentar resolver essa prova e aí depois eu tenho um gabarito? Tem. Você tem acesso a esse gabarito para você conferir quais você acertou, quais você errou, mas mais do que isso. Eu vou deixar aqui, vai estar passando um card aqui em cima, e eu vou deixar nesse card, tá vendo ele aqui? Eu vou deixar nesse card um vídeo onde eu vou fazer todas essas questões junto contigo. Só que eu vou fazer numa ordem escolhida a dedo e eu vou tentar fazer essa prova em 50 minutos. Claro que o vídeo vai passar, né, desse tempo, porque eu vou conversar contigo, vou comentar, vou dar instruções, tudo na prática, beleza? Então, qual que é a lição de casa dessa nossa aula de hoje? Você deve pegar esse PDF com essas 15 questões e você deve tentar fazer. Se dê 45 a 50 minutos e tente fazer. Ah, Gui, beleza, já fiz. Acesse o vídeo do card, beleza? Vou deixar o link também aqui na descrição. E assista ele. Assista por completo. Porque esse vídeo vai abrir a sua mente para uma estratégia de prova bacana, uma estratégia de prova legal, que a gente consegue aplicar em 15 questões. Esse vídeo está muito bacana, eu tenho certeza que você vai aprender muito com ele. Porque além de resolver as questões em vídeo, ao vivo ali com você, tem até algumas questões que eu vou acabar caindo em pegadinha, eu vou acabar errando, vou voltar atrás, não tem edição nenhuma, tá? Além de ser muito bacana para você aprender a estratégia de prova, você também vai aprender técnicas de agilizar as questões. Eu falo que para fazer bem a prova de matemática do Enem, você tem que ter 3 coisas muito importantes. Quais são essas coisas? Você precisa ter agilidade, você precisa ter conhecimento de conteúdo e você precisa ter estratégia de prova. Esse vídeo de hoje é sobre estratégia de prova. Esse vídeo que eu estou te recomendando, da resolução da prova por completo, também é sobre estratégia de prova, mas a gente tem aplicado nele algumas coisinhas aí que você vai aprender de agilidade de questão e também de conhecimento de conteúdo. Beleza? Bom, a minha missão para hoje é essa, conversar com você sobre a estratégia de prova. O nosso objetivo com a estratégia de prova é que a gente consiga fazer um maior número de questões antes de atingir a estafa neural, que a gente vai conseguir fazer isso. A gente também quer otimizar a sua nota. Você já conhece o sistema de correção do Enem e você sabe que tem gente que acerta, por exemplo, 35 questões e tira uma nota X. Com as mesmas 35 questões, tem gente que tira uma nota X mais 150. Né? A diferença de nota no Enem com o mesmo número de questões é muito grande. Então a gente precisa trabalhar bem essa estratégia de prova para construir uma base sólida na nota de matemática e aí sim conseguir mudar o jeito que a gente faz simulado, mudar o jeito que a gente faz Enem e assim por diante. Fique ligado aqui no canal porque nós teremos mais conteúdos sobre estratégia de prova, também sobre conhecimento de questão. Eu vou disponibilizar algumas aulas de conteúdo para você, né, de matemática em si, e também, super importante, eu vou lançar também conteúdos sobre agilidade de questões. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso tempo por questão? O tempo de prova a gente vai aprender nesse bloco de estratégia de prova. Mas e o nosso tempo de questão? Também temos estratégia para isso. Aquele pedido básico, aquele lembrete básico, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um joinha nesse vídeo se você gostou e ative as notificações para que quando eu vá lançando esses conteúdos sobre estratégia de prova, agilidade de questão e também de conteúdo, você tenha acesso a ele. Beleza? Bom, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência, mas nós vamos juntos até a sua aprovação. Um abraço, um beijo, um queijo e até o próximo vídeo.